Ex-deputado Nelson Bornier morre no Rio de Janeiro. Vítima de complicações da Covid-19. O ex-deputado federal e ex-prefeito de Nova Iguaçu Nelson Bornier morreu ontem, 11, aos 71 anos, no Rio de Janeiro. Segundo a Prefeitura de Nova Iguaçu, ele foi vítima de complicações da Covid-19. Um luto oficial de 3 dias foi decretado no município. Advogado, Bornier foi prefeito de Nova Iguaçu por 3 mandatos e deputado federal por 5 mandatos. Em seu perfil no Facebook, seu filho, o deputado federal Felipe Bornier, prestou uma homenagem ao pai. Você será para sempre o meu herói e minha maior referência. Você vai fazer muita falta principalmente pelo exemplo de homem que foi. Com Agência Brasil. Com Covid, Paulo Gustavo apresenta piora e estado de saúde é crítico. Marido do ator, Thales Bretas diz que quadro clínico do humorista está difícil. O marido de Paulo Gustavo, 42, o dermatologista Thales Bretas, compartilhou o novo boletim médico com o estado de saúde do humorista, que apresentou sinais de gravidade em decorrência da Covid-19. A situação clínica do paciente é crítica e todos os profissionais têm se empenhado incessantemente pela sua recuperação, diz a nota postada neste domingo, 11, no Instagram. De acordo com o comunicado, as diversas complicações pulmonares já demandaram procedimentos invasivos como broncoscópias, pleuroscópias e colocação de dispositivos intrapulmonares. As fístulas broncopleurais identificadas e tratadas somaram-se a complicações hemorrágicas, mas que vem respondendo, de certa forma satisfatória, à reposição dos fatores da coagulação deficitários, explica a nota. A família do ator agradeceu o carinho e orações que vem recebendo e pediu que continuem a enviar boas energias para a recuperação de todos os que se encontram na luta contra o vírus. Sigamos com fé e pensamento positivo porque Paulo é muito guerreiro e Deus está do nosso lado. Amém, encerra a nota. Na mesma postagem, Bretas compartilhou a foto de uma viagem que Paulo Gustavo e ele fizeram ao Santuário de Fátima, em Portugal, exibindo uma imagem da santa, que foi emprestada por uma amiga. O quadro clínico do meu amor está difícil, mas para ele nada é impossível, e nem para ele, nosso Deus, e essa dupla poderosa vai trazer ele de volta para casa, desejou o dermatologista. O ator e humorista está internado desde o dia 13 de março em um hospital do Rio de Janeiro, após receber diagnóstico de Covid. Desde o dia 21 de março, ele também estava respirando com ajuda de ventilação mecânica, ou seja, entubado. Ele chegou a apresentar sinais de melhora, mas acabou tendo um agravamento no quadro clínico. Por causa disso, ele agora está respirando com a ajuda de ECMO, oxigenação por membrana extracorpórea, equipamento que age como um pulmão artificial e oxigena o sangue fora do corpo. Folha Press. Em aniversário de voo de Gagarin, Rússia se prepara para novas conquistas espaciais. No 60º aniversário do primeiro voo do homem ao espaço, protagonizado por Yuri Gagarin em 1961, a Rússia se prepara para novos avanços, garantiu nesta segunda-feira, 12, o diretor-geral da Roscosmos, Dmitry Rogozin. No dia 12 de abril de 1961, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin se transformou no primeiro ser humano do mundo a orbitar o planeta Terra no espaço, a bordo da nave Vostok 1. Nesta segunda-feira, 12, o nosso setor não festeja apenas mais um aniversário e relembra o passado.
Também olhamos para o futuro. Estamos no limiar de transformações muito importantes em nosso setor, disse Rogozin em um vídeo publicado pela Agência Federal Espacial da Rússia, a Roscosmos. Amigos, compatriotas, parabenizou-os pelo 60º aniversário do grande voo de Yuri Gagarin ao espaço. Glória aos heróis pioneiros soviéticos do espaço sideral. Desejo novas vitórias aos sucessores da obra de nossos pais, os trabalhadores da indústria espacial e de foguetes na Rússia. Feliz Dia da Cosmonáutica. Nesse sentido, o diretor explicou que a agência passará a utilizar novos foguetes espaciais e também retomará as missões de exploração da Lua. Rogozin também destacou as possibilidades colossais para a cooperação internacional na exploração espacial e enfatizou que muitos países querem colaborar e trabalhar com a Rússia, com a agência Sputnik Brasil. Índia passa o Brasil e é segundo país com mais casos de Covid-19 no mundo. Total de casos na Índia chegou a 13,53 milhões, ultrapassando os 13,48 milhões registrados no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde brasileiro. Estados Unidos lideram o ranking. A Índia registrou um recorde de 168.912 infecções pela Covid-19 em um dia, mostraram dados do Ministério da Saúde do país nesta segunda-feira, 12. Com isso, a Índia passa a ser o segundo país do mundo com maior número de casos da doença, ultrapassando o Brasil e ficando atrás apenas dos Estados Unidos. O total de casos registrados na Índia chegou a 13,53 milhões, ultrapassando os 13,48 milhões registrados no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde brasileiro. Os Estados Unidos lideram o ranking dos países com maior número de casos, com 31,2 milhões de infecções. A Índia, no entanto, é o quinto país em número de mortos pela Covid-19, atrás de Estados Unidos, Brasil, Rússia e México. O país registrou 170.179 óbitos causados pela doença, enquanto o Brasil soma 353.137, com a Agência Brasil. Mais um. Protestos explodem após a polícia matar homem negro em uma parada de trânsito de Minneapolis. A polícia disparou gás lacrimogênio e balas de borracha enquanto protestos irados irrompiam em um subúrbio de Minneapolis, depois que um negro de 20 anos foi morto a tiros durante uma parada de trânsito. A agitação no Brooklyn Center veio horas antes que o julgamento de Derek Chauvin, o ex-policial de Minneapolis acusado de assassinar George Floyd, foi programado para retomar em um tribunal a menos de 10 milhas, 16 quilômetros, de distância, nesta segunda-feira, 12. Do lado de fora do Departamento de Polícia do Brooklyn Center, na noite desse domingo, uma fileira de policiais disparou balas de borracha e agentes químicos contra os manifestantes, alguns dos quais atiraram pedras, sacos de lixo e garrafas de água na polícia. O prefeito do Brooklyn Center ordenou um toque de recolher até às 6 horas, horário local, e o superintendente da escola local disse que o distrito mudaria para o ensino remoto nesta segunda-feira, por precaução. O homem morto pela polícia foi identificado por parentes e pelo governador de Minnesota, Tim Walz, como Daunte Wright, de 20 anos. Walz disse em um comunicado: estava monitorando os distúrbios enquanto nosso estado lamenta outra vida de um homem negro levado pela polícia no final do domingo.
um grupo de cerca de 100 a 200 manifestantes se reuniu ao redor da sede da polícia do Brooklyn Center e jogou projéteis no departamento de polícia, disse o comissário John Harrington do Departamento de Segurança Pública de Minnesota em uma entrevista coletiva ao vivo. O grupo foi posteriormente disperso. Outro grupo de manifestantes invadiu cerca de 20 lojas em um shopping center regional, com algumas empresas saqueadas, de acordo com a polícia e relatos da mídia local. Protestos explodem após a polícia matar homem negro em uma parada de trânsito de Minneapolis. A polícia disparou gás lacrimogênio e balas de borracha enquanto protestos irados irrompiam em um subúrbio de Minneapolis, depois que um negro de 20 anos foi morto a tiros durante uma parada de trânsito. A agitação no Brooklyn Center veio horas antes que o julgamento de Derek Chauvin, o ex-policial de Minneapolis acusado de assassinar George Floyd, foi programado para retomar em um tribunal a menos de 10 milhas, 16 quilômetros, de distância, nesta segunda-feira, 12. Do lado de fora do Departamento de Polícia do Brooklyn Center, na noite desse domingo, uma fileira de policiais disparou balas de borracha e agentes químicos contra os manifestantes, alguns dos quais atiraram pedras, sacos de lixo e garrafas de água na polícia. O prefeito do Brooklyn Center ordenou um toque de recolher até às 6 horas, horário local, e o superintendente da escola local disse que o distrito mudaria para o ensino remoto nesta segunda-feira, por precaução. O homem morto pela polícia foi identificado por parentes e pelo governador de Minnesota, Tim Walz, como Daunte Wright, de 20 anos. Walz disse em um comunicado: estava monitorando os distúrbios enquanto nosso estado lamenta outra vida de um homem negro levado pela polícia no final do domingo. Um grupo de cerca de 100 a 200 manifestantes se reuniu ao redor da sede da polícia do Brooklyn Center e jogou projéteis no departamento de polícia, disse o comissário John Harrington do Departamento de Segurança Pública de Minnesota em uma entrevista coletiva ao vivo. O grupo foi posteriormente disperso. Outro grupo de manifestantes invadiu cerca de 20 lojas em um shopping center regional, com algumas empresas saqueadas, de acordo com a polícia e relatos da mídia local. Manifestantes antipolícia já passaram os últimos dias se reunindo em Minneapolis quando o julgamento de Chauvin, um ex-policial branco da cidade, entra em sua terceira semana em um tribunal cercado por barreiras e soldados da Guarda Nacional. Chauvin é acusado de assassinato e homicídio culposo por se ajoelhar no pescoço de Floyd, um homem negro de 46 anos, que foi algemado durante a prisão mortal em maio passado, cujo vídeo gerou protestos globais contra a brutalidade policial. O prefeito do Brooklyn Center, Mike Elliott, disse: queremos ter certeza de que todos estão seguros. Por favor, fiquem seguros e voltem para casa, disse ele em um tweet dirigido aos manifestantes. Enquanto o incidente está sendo investigado, continuamos a pedir que os membros de nossa comunidade o façam de forma pacífica, em meio a nossos apelos por transparência e responsabilidade, acrescentou ele posteriormente. A mãe de Wright, Kate Wright, disse aos repórteres no local que recebeu uma ligação de seu filho na tarde de domingo dizendo que a polícia o havia parado por ter purificadores de ar pendurados em seu espelho retrovisor, ilegal em Minnesota. Ela ouviu a polícia dizer a seu filho para sair do veículo. Eu ouvi brigas e os policiais dizerem: Daunte, não corra, disse ela em meio às lágrimas. A ligação terminou. Quando ela discou o número dele novamente,
Sua namorada atendeu e disse que ele estava morto no banco do motorista. Em um comunicado, a polícia do Brooklyn Center disse que policiais pararam um homem por uma infração de trânsito pouco antes das 14 horas e descobriram que ele tinha um mandado de prisão pendente. Quando a polícia tentou prendê-lo, ele voltou para o carro. Um policial atirou no homem, que não foi identificado no depoimento. O homem dirigiu vários quarteirões antes de atingir outro veículo e morrer no local. A polícia disse que as câmeras do corpo de ambos os policiais estavam gravando durante o incidente. O Departamento de Apreensão Criminal do Estado disse que estava investigando o tiroteio. A filial de Minnesota da American Civil Liberties Union disse que outra agência independente deveria investigar e exigiu a liberação imediata de todos os vídeos do tiroteio. O grupo disse ter profundas preocupações de que a polícia aqui parece ter usado purificadores de ar pendurados como desculpa para fazer uma parada pretextual, algo que a polícia faz com muita frequência para atingir os negros. Perto do local do tiroteio, os manifestantes gritaram furiosamente com uma linha de policiais em equipamento de choque segurando longos cacetetes. Alguns manifestantes vandalizaram 2 veículos da polícia, atirando-lhes pedras e saltando sobre eles. A polícia disparou balas de borracha, atingindo pelo menos 2 na multidão e deixando pelo menos um homem sangrando na cabeça, disse uma testemunha a Reuters, antes que a multidão marchasse até o prédio do Departamento de Polícia, com a agência Reuters. Bares e casas noturnas de SP fazem vaquinha para sobreviver à pandemia. Em troca da arrecadação de fundos, os estabelecimentos oferecem vouchers ou prêmios. Com a medida, tentam sobreviver, e talvez abrir as portas quando a pandemia amenizar. As casas noturnas tradicionais de São Paulo estão sendo impactadas diretamente pela falta de público devido ao isolamento social por causa da pandemia da Covid-19. Muitos restaurantes se dedicaram à entrega de comida, mas no caso de bares e casas noturnas, que tinham os drinks e a pista de dança, que gera aglomeração de pessoas, como atrações principais, entregar comida e bebida não paga as contas. Alguns estabelecimentos criaram vaquinhas virtuais modo online de arrecadar fundos em troca de vouchers ou prêmios, e contam com a fidelidade dos clientes que frequentavam os locais para tentar sobreviver, e talvez abrir as portas quando a pandemia amenizar. Um dos bares paulistanos que aderiu à vaquinha virtual é o Alberta Jogo da Velha 3, onde funciona, há mais de uma década, uma das pistas subterrâneas mais conhecidas do centro de São Paulo. No início de abril, o local lançou uma campanha para arrecadar R$93 mil. Quem ajudar com a vaquinha tem, como recompensa, vouchers em sorteios de itens que decoram o mezanino e outros presentes, que serão entregues na casa dos doadores. Após anunciar o fechamento das portas, o bar de samba e de choro da Vila Madalena ou do Borogodó, na zona oeste de São Paulo, lançou uma vaquinha online para manter o espaço aberto. Em funcionamento há cerca de 52 anos no município de São Paulo, o Bar do Alemão encara a pandemia entregando comida. Mas também lançou seu pedido de ajuda financeira na internet. A Casa de Francisca é um espaço sociocultural que desde 2006 cultiva curadoria voltada ao comprometimento artístico e à diversidade musical. Funciona no Palacete Teresa, patrimônio histórico no centro de São Paulo.
O estabelecimento anunciou seu fechamento em março, mas por meio do financiamento coletivo no site apoia.se vai tentar se reerguer após a fase emergencial em São Paulo. Não é somente as casas noturnas paulistas que clamam por ajuda dos clientes e amigos. A reportagem da Agência Brasil verificou que só no site vaquinha.com.br centenas de bares por todo o Brasil criaram vaquinhas para poder ajudar a amenizar as contas dos locais. O site de financiamento coletivo Abacacifrão HI também tem espaço para os bares lançarem seus pedidos de contribuição aos clientes. Com a hashtag Jogo da Velha Ajude o seu bar local, os estabelecimentos oferecem brindes aos clientes quando os bares abrirem as portas novamente. Alvo de estudo: Serrana, em SP, conclui vacinação em massa e já vê resultados. Estudo do Instituto Butantan concluiu fase de vacinação nesse domingo, número de intubações caiu. O chamado Projeto S, do Butantan, analisa a eficácia da vacina chinesa Coronavac de impedir a transmissão do novo coronavírus, além do impacto sobre as mortes causadas pela Covid-19. A cidade do interior de São Paulo tem 45,6 mil habitantes e teve a população alvo da vacinação, cerca de 28 mil pessoas, totalmente vacinada nesse domingo, 11. O chamado Projeto S, do Butantan, analisa a eficácia da vacina chinesa Coronavac de impedir a transmissão do novo coronavírus, além do impacto sobre as mortes causadas pela Covid-19. O último grupo a receber a segunda dose da vacina é o chamado Grupo Azul. Após a conclusão, uma cerimônia encerrará a fase do estudo com a presença do diretor do Butantan, Dimas Covas. As pessoas vacinadas no estudo serão monitoradas ao longo de um ano utilizando uma inteligência artificial em parceria com o WhatsApp. A expectativa é que resultados preliminares estejam disponíveis em maio deste ano. Profissionais de saúde da cidade já dizem sentir queda nas hospitalizações e no surgimento de casos graves. Os profissionais, no entanto, ainda não associam a mudança à vacinação. Em 2020, a cidade chegou a preocupar as autoridades por apresentar níveis altos de transmissão em inquérito sorológico, e foi escolhida pela baixa população. Ainda no ano passado a cidade realizou um censo local para preparar a população para o estudo do Butantan. Alvo de estudo: Serrana, em SP, conclui vacinação em massa e já vê resultados. Estudo do Instituto Butantan concluiu fase de vacinação nesse domingo, número de intubações caiu. O chamado Projeto S, do Butantan, analisa a eficácia da vacina chinesa Coronavac de impedir a transmissão do novo coronavírus, além do impacto sobre as mortes causadas pela Covid-19. A cidade do interior de São Paulo tem 45,6 mil habitantes e teve a população alvo da vacinação, cerca de 28 mil pessoas, totalmente vacinada nesse domingo, 11. O último grupo a receber a segunda dose da vacina é o chamado Grupo Azul. Após a conclusão, uma cerimônia encerrará a fase do estudo com a presença do diretor do Butantan, Dimas Covas. As pessoas vacinadas no estudo serão monitoradas ao longo de um ano utilizando uma inteligência artificial em parceria com o WhatsApp. A expectativa é que resultados preliminares estejam disponíveis em maio deste ano. Profissionais de saúde da cidade já dizem sentir queda nas hospitalizações e no surgimento de casos graves. Os profissionais, no entanto, ainda não associam a mudança à vacinação. Em 2020,
a cidade chegou a preocupar as autoridades por apresentar níveis altos de transmissão em inquérito sorológico, e foi escolhida pela baixa população. Ainda no ano passado, a cidade realizou um censo local para preparar a população para o estudo do Butantan. Além da queda nas mortes e na transmissão, o estudo busca observar possível redução na carga de doença, adesão da população à vacinação, ferramentas de combate a epidemias e também a interação da vacina com a variante brasileira do novo coronavírus, a P1. No resto do Brasil, a vacinação segue avançando abaixo da expectativa. Apesar de ser um dos países que mais aplicou doses, a vacinação ainda está longe de alcançar a quantidade de pessoas necessárias para garantir a imunização. O Brasil é atualmente o 57º país em quantidade de doses aplicadas a cada 100 mil habitantes, conforme dados do site World in Data. Segundo o levantamento do consórcio dos veículos de imprensa, o país vacinou 23.077.025 de pessoas com pelo menos a primeira dose de uma vacina contra o novo coronavírus, o equivalente a 10,9% da população. Já o número de pessoas que tomou a segunda dose é de 6978834, o que equivale a 3,3% dos brasileiros, com a agência Sputnik Brasil. Alterações no Código Brasileiro de Trânsito começam a valer nesta segunda. Suspensão da carteira será escalonada. Condutor terá a habilitação suspensa com 20 pontos com 2 ou mais infrações gravíssimas, 30 pontos para infração gravíssima, 40 pontos para nenhuma gravíssima. Entram em vigor nesta segunda, 12, as alterações promovidas no Código Brasileiro de Trânsito. A principal novidade é a ampliação do prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, para 10 anos no caso de condutores de até 50 anos. As mudanças foram sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro em outubro do ano passado, quando ficou definido que a vigência passaria a ocorrer 180 dias após a sanção. Os exames de aptidão física e mental para renovação da CNH não serão mais realizados a cada 5 anos. A partir de agora, a validade será de 10 anos para motoristas com idade inferior a 50 anos, 5 anos para motoristas com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 73 anos para motoristas com idade igual ou superior a 70 anos. Alterações no Código Brasileiro de Trânsito começam a valer nesta segunda. Suspensão da carteira será escalonada. Condutor terá a habilitação suspensa com 20 pontos com 2 ou mais infrações gravíssimas, 30 pontos para infração gravíssima, 40 pontos para nenhuma gravíssima. Entram em vigor nesta segunda, 12, as alterações promovidas no Código Brasileiro de Trânsito. A principal novidade é a ampliação do prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, para 10 anos no caso de condutores de até 50 anos. As mudanças foram sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro em outubro do ano passado, quando ficou definido que a vigência passaria a ocorrer 180 dias após a sanção. Os exames de aptidão física e mental para renovação da CNH não serão mais realizados a cada 5 anos. A partir de agora, a validade será de 10 anos para motoristas com idade inferior a 50 anos, 5 anos para motoristas com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 73 anos para motoristas com idade igual ou superior a 70 anos. Haverá mudanças também na quantidade de pontos que podem levar à suspensão da carteira.
Atualmente, o motorista que atinge 20 pontos durante o período de 12 meses pode ter a carteira suspensa. Agora, a suspensão ocorrerá de forma escalonada. O condutor terá a habilitação suspensa com 20 pontos, se tiver duas ou mais infrações gravíssimas na carteira, 30 pontos, uma infração gravíssima na pontuação, 40 pontos, nenhuma infração gravíssima na pontuação. As novas regras proíbem que condutores condenados por homicídio culposo ou lesão corporal sob efeito de álcool ou outro psicoativo tenham pena de prisão convertida em alternativa. O uso de cadeirinhas no banco traseiro passa a ser obrigatório para crianças com idade inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,45 metro de altura. Pela regra antiga, somente a idade da criança era levada em conta. Nos casos de chamamentos pelas montadoras para correção de defeitos em veículos, recal, o automóvel somente será licenciado após a comprovação de que houve atendimento da campanhas de reparos. Com a Agência Brasil. Senador grava Bolsonaro tramando impeachment de ministros do Supremo. Presidente sugere que iniciativa pode ajudar a segurar CPI da Covid. Ele procurou o senador Jorge Cajuru, que divulgou gravação. Às vésperas da instalação de comissão parlamentar de inquérito, CPI, no Senado sobre ações do governo federal na pandemia, o presidente Jair Bolsonaro pressionou o senador Jorge Cajuru, Cidadania GO, a ingressar com pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, STF. Em conversa por telefone divulgada pelo próprio senador, em suas redes sociais, Bolsonaro dá a entender que, se houver pedidos de impeachment contra ministros da Corte, pode ocorrer mudanças nos rumos sobre a instalação da comissão. Você tem de fazer do limão uma limonada. Tem de peticionar o Supremo para colocar em pauta o impeachment de ministros, também, disse Bolsonaro ao senador. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Eles vão recuperar tudo. Não tem CPI, não tem investigação de ninguém do Supremo, disse Bolsonaro, durante a conversa. Cajuru respondeu que já tinha entrado com pedido de afastamento do ministro do STF Alexandre de Moraes, ao que Bolsonaro respondeu: você é 10. O presidente também cobrou que a CPI, se instalada, trabalhe para apurar a atuação de prefeitos e governadores. Segundo Cajuru, a conversa com Bolsonaro foi feita no sábado, 10. Nós dois estamos afinados. CPI ampla e investigar ministros do Supremo. Ponto final, disse Bolsonaro ao senador. Na quinta-feira, 8, o ministro do STF Luiz Roberto Barroso determinou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, instale a CPI da Covid. O pedido ao Supremo foi apresentado por Cajuru e pelo senador Alessandro Vieira, Cidadania-se. Pacheco travava a instalação da CPI, apesar de a comissão ter recebido as assinaturas de apoio necessárias para ser aberta. No dia seguinte, Bolsonaro acusou Barroso de militância política e cobrou que o ministro mandasse abrir análises de pedidos de impeachment de ministros do STF no Senado, afirmando que há milhões de assinaturas da população para este tipo de análise. O governo Bolsonaro trabalha para enfraquecer a CPI, investigar prefeitos e governadores na mesma comissão e desgastar ministros do STF com a tramitação de pedidos de impeachment no Congresso. A CPI hoje é para investigar omissões do governo Bolsonaro, ponto final. Se não mudar o objetivo da CPI, ela vai só vir pra cima de mim. Tem que mudar a amplitude dela, comentou Bolsonaro.
se não mudar, a CPI vai simplesmente ouvir o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, ouvir gente nossa, para fazer um relatório sacana. Na ligação, Bolsonaro também atribuiu o número de mortes da Covid-19 à suposta omissão de prefeitos e governadores, ignorando que ele mesmo boicota medidas que dão certo contra o vírus, como o distanciamento social e o uso de máscaras. A questão do vírus não vai deixar de morrer gente, infelizmente. No Brasil poderia morrer menos gente se os governadores e prefeitos que pegassem recursos e aplicassem realmente em postos de saúde, hospital, afirmou Bolsonaro. O Senado tem hoje 10 pedidos de impeachment contra ministros do STF na gaveta de Pacheco. Somente contra Moraes são 6 pedidos. Além dele, também há requerimentos para investigar Gilmar Mendes, Edson Fachin e Carmen Lúcia. O senador Carlos Viana, vice-líder do governo, também tenta coletar assinaturas para uma CPI que investigue a interferência entre poderes e dali saia um pedido de impeachment contra o próprio Barroso. Na quarta-feira, o plenário do STF vai analisar a liminar de Barroso que determinou a instalação da CPI. Segundo um ministro ouvido pelo Estadão, a maioria dos ministros vota a favor da medida, mas com a ressalva de que ela só deverá ser instalada quando os trabalhos voltarem a ser presenciais. Isso significa que a CPI não seria mais imediata. A conversa de Bolsonaro com Cajuru, contudo, poderia mudar essa posição. Na avaliação desse ministro, se ficar caracterizado que Bolsonaro pretende intimidar os ministros ao estimular pedidos de impeachment dos magistrados, não haverá como retardar os trabalhos da CPI. Procurados pelo Estadão, o Palácio do Planalto e Rodrigo Pacheco não quiseram comentar a gravação. A interlocutores, o presidente do Senado disse que não vai tratar a atitude de Bolsonaro como interferência à atuação da casa. O senador Cajuru informou que foi ele próprio que entrou em contato com Bolsonaro, por telefone, Agência Estado. Flávio Bolsonaro aciona Conselho de Ética após senador vazar conversa com o presidente. O vazamento de uma conversa pessoal entre o senador Jorge Cajuru e o presidente da República, Jair Bolsonaro, segue rendendo polêmicas em Brasília. Em meio às denúncias de um suposto crime de responsabilidade por parte de Jair Bolsonaro, que insinuou que poderia interferir nos trabalhos da Comissão de Inquérito Parlamentar, CPI, que pretende investigar os erros do governo federal durante a pandemia, a gravação de uma conversa entre o presidente e o senador Jorge Cajuru pode ganhar novos capítulos. Nesta segunda-feira, 12, o senador Flávio Bolsonaro disse que acionará o Conselho de Ética do Senado contra Cajuru. O parlamentar poderá ser acusado por ter vazado, e gravado, uma conversa com Jair Bolsonaro, escreve o Congresso em Foco. O filho Bolsonaro alegará que Cajuru precisa ser punido por quebra de decoro parlamentar, já que tornou pública uma conversa feita com o presidente por telefone. Segundo pessoas próximas à família, Bolsonaro foi surpreendido com a divulgação da conversa por Cajuru e não tinha ideia de que estava sendo gravado. Na gravação, o presidente reclamou que o foco da CPI da Covid-19 será apenas o governo federal. Ele cobrou que governadores e prefeitos também sejam chamados para prestar satisfações. Bolsonaro também pediu a Cajuru para pressionar o Supremo Tribunal Federal, STF, a abrir processo de impeachment contra ministros da Corte, com a agência Sputnik Brasil.